Fala rapaziada, moçada, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Barros, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E esse é mais um vídeo do quadro Fitness, Performance e Saúde. Bom, nesse vídeo eu vou estar falando a respeito do suor, né? E da transpiração, né? Quando nós praticamos algum exercício físico ou alguma atividade física. E a relação disso com a perda de peso. Tanto em academias quanto em outros ambientes, existe uma concepção de que quanto mais você suar, mais caloria você vai perder, ou seja, mais você vai emagrecer. E isso faz com que pessoas vão até saunas ou até mesmo treinam com roupas mais pesadas ou mais quentes para induzir então a transpiração, né? Para induzir o suor. Bom, eu sinto lhe dizer, mas a verdade é que quando você sua, a única coisa que você perde é água e sais minerais. Pode até existir sim uma redução no peso corporal, mas as gordurias em si, o tecido adiposo, ele vai estar intacto. E é só você se reidratar, ou seja, é só você tomar água novamente que o efeito disso tudo passa. Agora é claro, se você for um profissional da área ou alguém que já tem um conhecimento maior a respeito desses assuntos, isso vai ser uma coisa óbvia para você. Isso não vai fazer diferença para você porque com certeza você já sabe disso. Mas acredite, infelizmente muitas pessoas, principalmente os iniciantes na musculação, acreditam fielmente nisso. E muitas pessoas acabam ficando até horas a mais na academia achando que quanto mais suar, mais vai emagrecer. Tem aquela toda concepção de que para você perder peso você tem que suar a camisa, né? E essa concepção de que você precisa suar a camisa para perder peso vem do fato de que suor e emagrecimento são consequências do exercício físico, da atividade física em si. Só que não é bem por aí. A transpiração, ela é só um sinalizador de que o seu corpo, ele passou a marca dos 37 graus, ou seja, ele elevou a temperatura. Agora, só para deixar um pouquinho mais claro sobre essas concepções, só para deixar um pouquinho mais explicado para você entender melhor, existem certos mecanismos no nosso corpo que são conhecidos como mecanismos termorreguladores corporais. Mas afinal, o que são esses mecanismos? Vou explicar para você. Basicamente falando, esses mecanismos são nada mais nada menos do que um conjunto de sistemas de regulação da temperatura em alguns seres vivos, ou seja, eles são os mecanismos que regulam a temperatura corporal de nós, seres humanos. E a principal função desses mecanismos é proteger o nosso corpo contra o superaquecimento, fazendo então com que a dissipação do calor, ou seja, a eliminação do calor ou a diminuição do calor, ela seja crucial, tanto durante um exercício como em algum clima mais quente, em algum ambiente de elevada temperatura. Ou seja, a termorregulação serve então para evitar o superaquecimento. É isso. Existem 4 mecanismos termorreguladores, ou melhor, 4 tipos da manifestação da termorregulação, que são nada mais nada menos formas de dissipação do calor, ou seja, formas de diminuição do calor corporal, que é a radiação, a condução, a convecção e a evaporação. Eu não vou falar a respeito das outras 3 formas de dissipação do calor, e sim de uma única, que é a respeito do que nós estamos falando aqui, que é sobre a evaporação. Então o que acontece na evaporação? Acontece o seguinte: você começa o treinamento, você começa a se exercitar, e aí então o calor é produzido naquele músculo ativo, no músculo que está sendo utilizado. E aí então esse calor é transferido para a pele, onde então o excesso de calor ele vai se dissipar para o meio ambiente, ou seja, ele vai se transferir para o meio externo, regulando assim a temperatura corporal, beleza? Na evaporação acontece 20% da diminuição do calor corporal, e isso acontece mais durante o exercício físico. E o primeiro passo para que aconteça a evaporação é a produção de suor na nossa pele. E essa evaporação do suor vai fazer com que gere um esfriamento da nossa pele, da nossa temperatura corporal. Ou seja, fazendo então com que haja uma queda na temperatura geral do nosso corpo. Existe um sujeito no nosso corpo que se chama hipotálamo. E o hipotálamo ele está localizado no sistema nervoso central anterior e posterior. E ele controla a nossa perda de calor e, quando nós precisamos, ele eleva a nossa temperatura corporal, quando estamos em ambientes mais frios, por exemplo. Ou seja, o hipotálamo é o que coordena a nossa temperatura corporal. Agora sim, diferentemente do termostato caseiro, o hipotálamo ele não tem como ser ligado ou desligado. Ele pode apenas iniciar as respostas destinadas a proteger o corpo no acúmulo ou na perda de calor. Só um outro detalhe a respeito da evaporação, ou seja, da transpiração,
é que quando nós praticamos atividades, exercícios físicos em ambientes quentes, com muitas roupas ou com roupas não apropriadas, isso faz com que dificulte a evaporação e, consequentemente, isso pode levar a consequências graves, como a própria desidratação. A gente pode dar um exemplo de perda de calor e a perda de peso, consequentemente, falando dos pilotos de corrida, por exemplo. Eles podem perder até 4 quilos durante uma prova inteira. Porém, essa perda de peso, ela é somente água e ela é facilmente reposta. Ou seja, isso não significa que eles queimaram 4 quilos de gordura, e sim perderam apenas água e sais minerais. E que assim que houver a reidratação, tanto com água quanto com isotônicos, o peso vai ser facilmente reposto. A gente pode citar outro exemplo como os lutadores de MMA. Eles perdem muito peso tanto antes da pesagem quanto antes da luta oficial. Alguns chegam a perder até 6 kg, 8 kg em 2 ou até em um dia só. Porém, essa perda de peso drástica que o lutador de MMA faz, ela é somente por poucas horas, porque assim que passar a pesagem, eles têm praticamente 1 ou até mesmo 2 dias para fazer a recuperação do peso perdido. Por isso que eles deixam para ser perdido muito peso poucas horas antes da pesagem oficial, para que eles consigam repor facilmente logo após a pesagem. Só que isso aí acaba gerando várias consequências, como deixar o lutador um pouco mais fraco, né? Nem sempre eles conseguem bater o peso por estar eliminando um peso muito grande, mas isso aí é um assunto pra gente tratar em um outro vídeo, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu like se gostou do conteúdo abordado aqui, né? Eu sei que muita gente já tem essa concepção, já sabe como isso funciona, já sabe realmente que isso não é verdade, né? Quanto mais você suar, mais você vai emagrecer. Mas, como eu disse, muita gente ainda acredita nesse mito. Então se inscreva, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário caso não tenha concordado ou não tenha entendido alguma coisa. Compartilhe esse vídeo se você quiser, sinta-se à vontade. E vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Falou!